Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar da Mitotoyo. Eu sou Valentim Fávaro e nós vamos falar hoje de melhores práticas de medição de dureza. Queria agradecer a participação de todos e nós estamos fazendo vários webinars, né? Então eu fiz uma colinha aqui para falar com vocês. Hoje nós temos como mediador, né, que vai estar respondendo aí as suas perguntas, é o Nelson Cunha, né? Ele está lá no home office, lá na casa dele, respondendo as suas perguntas, né? Nós também estamos trabalhando com essa segurança, né? E quem assistir, né? Lembrando hoje, quem assistir a nossa live 100%, né? Vai receber no final um certificado de participação. Mas se houver algum delay na transmissão, né? Responder as perguntas, o próprio delay da imagem, né? Então nós vamos estar respondendo, não é que nós estamos esquecendo vocês, não. Então nós vamos, qualquer dúvida, vai interagindo aí no chat. Por favor, verifique se o vídeo está bom, se o som está ok, né? Talvez tenha uma diferença aí na conexão, mas o pessoal que está mediando vai estar nos informando aqui. O Osmar está do meu lado aqui também, falando se está tudo ok, dá um joinha aqui, falou que está ótimo, né? Então, espero que vocês gostem do que nós vamos apresentar hoje aqui, né? O tema, aliás, dureza, né? Ela é muito amplo, né? Nossos cursos de dureza são 3 dias, né? 3 dias, o dia inteiro. Então, hoje, o que nós vamos trazer, né, o que nós estamos trazendo aqui de informação para vocês, são as melhores práticas, né? Vamos dar uma pincelada aí, falar dos principais pontos na medição de dureza, e nós vamos ficar aqui depois respondendo perguntas, né? E espero que gostem, tá? Então, eu vou colocar aqui a tela da apresentação. Espero, se não estiver vendo a apresentação, por favor, me informe aí, tá? Então, eu vou começando conceituando a engenharia de materiais, né? Então, na engenharia de materiais, a resistência de um material é a sua capacidade de resistir a uma força a ele aplicada, né? Então, você está vendo aí o rapaz puxando o burrinho aí, ele resistindo a força que o rapaz está fazendo, né? Então, na engenharia de materiais, né, essa é a melhor explicação que eu poderia colocar aí para vocês hoje. E uma das principais escalas, né, a primeira escala aí de dureza que você tem conhecimento é a escala Mohs, né, bem conhecida aí, né, criada para classificação de minerais, né, que era a resistência em risco. Eu coloquei duas datas aí, 1812 e 1822. Tem uma certa dúvida aí se foi em 1812 ou se foi em 1822, né? Parece que ele foi criado, depois ela foi realmente utilizada em 22, mas enfim, foi um mineralogista alemão, o Friedrich Wilhelm Mohs, né? E até hoje existe essas canetas, né? Deixa eu colocar aqui um apontador aqui, apontador a laser, né? Então nós temos esses jogos de canetas para teste de dureza Mohs, né? Esse é um dos primeiras escalas conhecidas, né? E o que é dureza, né? Então é a penetração, né? Uma força aplicada, né? Então você tem dois materiais, né? Aplica-se uma força do material mais duro no material mais mole, e a resistência a essa penetração nós consideramos como a dureza do material, né? Então a escala representa o nível de resistência quando um material está aplicando uma força para deformar outro, né? Então basicamente dessa forma que se mede dureza. E os ensaios de dureza, né, numa cronologia, em 1900, o J.A. Brinell, ele concebeu a escala Brinell, né, de penetração e conformação, e ela é indicada pela escala HB, né, isso em 1900. Aqui não é uma máquina da época, né, mas é só uma referência aí de um sisteminha. Shor, né, então a escala Shor foi concebida em 1907 por Albert Shor. Mardell já estava trabalhando nessa escala, né, que depois ficou como Shor, em 1895, né, e ela é indicada como HS. Em 1919,
a mais conhecida aí, né, que é a Rockwell, né, então foram os irmãos Hugh Stanley, em 1919, criaram a escala Rockwell, né, também conhecida como HR, né, a indicação da escala HR. 1925, Vickers e microvickers, através do Smith e de Sutherland, eles criaram a escala Vickers, também de penetração e conformação. A Knupp, também de penetração ou conformação, por Frederick Knupp, a escala HK, né? E a Lieb, de impacto, em 1975. Eu também vou tentar criar uma escala Valentim de dureza, né? Quem sabe aí em 2025. Nos ensaios de dureza, uma das principais características é a força, né, a carga de medição. Então, aqui tendo uma escala, né, um teste de força, né, em newtons, né, nós podemos ver as escalas de durezas diferentes, onde ela se comporta. Então, a Brinell, né, ela está aqui embaixo, né, uma força, né, aliás, desculpe, uma carga alta, né. Já o Rockwell, né, já uma carga menor, Vickers menor e microvickers menor ainda, né? Então está relacionada, as escalas estão bem relacionadas com a carga de atuação do indentador na peça, né? Na peça em questão, está medindo. E os indentadores, né? Também, além da carga, o diferencial são os indentadores, né? Então você tem os indentadores Shore, que tem pontas diferentes, né, e também tem as molas, né, que efetuam a carga diferente. A Vickers, que é piramidal, né, então o indentador Vickers é uma pirâmide de 136 graus quadrada. Brinell se faz a escala, né, a medição, desculpa, o ensaio, né, o ensaio de dureza com os indentadores esféricos. A escala Rockwell com pontas de diamante também temos as pontas esféricas, e a Knupp, que é uma pirâmide alongada, né? Um pouco diferente da Vickers, né? Ela não é quadrada, ela é alongada, né? Falando tudo isso, né, qual o ensaio de dureza a utilizar? Né? Isso é uma dúvida. Né? Então, nós temos aqui um bloco de motor pesado, um virabrequim, peças pequenas, né, bornes, parte de mola, válvulas, disco de freio, borracha, pneu. Qual escala de dureza eu devo utilizar? Né? A primeira indicação é a do desenho. Né? Então, o desenho ele vai te trazer as informações necessárias para você utilizar a escala de dureza correta, né? Então, qual ensaio você vai utilizar? Mas e quando não temos a indicação no desenho? Né? Então, quando você não tem a indicação no desenho, complica um pouco qual ensaio utilizar. Mas aí nós temos alguns parâmetros a serem observados para se escolher a escala mais adequada. Né? Então, através do tipo de material, né? Então aqui eu estou trazendo bronze, latão, aço, então uma das seleções é quanto ao material. A forma da peça é importante, né? Então você tem bloco de motor, então você tem peças grandes, peças pequenas, né? Peças diferentes formas, né? Então você também tem que adequar esse tipo de ensaio, né, o que é mais apropriado. E também o tipo de aplicação, se é solda, cimentação, têmpera, né? Então, se criou um guia prático, né, de seleção de ensaios de durômetros. Você encontra esse guia prático nos nossos catálogos, né? Então, nossos catálogos de produtos, na linha de dureza, nós temos esse guia prático, né? Obviamente, um norte para você selecionar. Então, nós temos aqui os mais apropriados e os razoavelmente apropriados. Né? Então, por exemplo, a parte de plásticos, nós temos também, também é medido numa escala Rockwell e na escala Shore. Né? Se a forma da peça que você vai medir também é importante, se ela folha fina, né, navalhas, então você também tem que adequar a escala de dureza, né, um ensaio de dureza através da forma e também o meio de aplicação. Então, com todas essas informações, você pode ter um norte aí para selecionar a escala de dureza
mais adequado, né? Mas vamos imaginar que você tenha esse conhecimento, você já sabe qual ensaio você vai utilizar, né? Então vamos para as boas práticas, né, de ensaio de dureza, né? Então vamos pegar primeiro o ensaio Shore, né? Então os equipamentos basicamente são esses modelos, né? Estão aqui do meu lado esquerdo, deixei aqui na mesa. Quando eu voltar a vivo, vocês podem ver, tem, né, os analógicos e os digitais, né? Os modelos de haste longa. Esses são o típico modelo de ensaio Shore, né? E o que você tem que visualizar, né? Então, a primeira coisa é a escala, né, correta, né? Então, cada indentador tem uma forma diferente para a escala, né? Então, Shore A, Shore B, Shore C, né, Shore D. Então, você tem uma escala e a força também da mola, né? Então, é sempre importante. Não é você pegar um durômetro, né? Ah, esse é Shore e você vai medir. Você vai ver que a ponta dele é diferente e a carga também é diferente para os tipos de ensaio, né? Então, outra coisa importante, manter o equipamento sempre calibrado, né? Faça um estudo de frequência. Então, você tem os padrões de dureza Shore, sempre manter o equipamento calibrado, né? Fazer uma verificação, né, diária, semanal, aí você tem que fazer um estudo de frequência, conforme o seu uso. E tem que ter uma atenção no posicionamento. O principal é a posição, né? Então, aqui nós temos uma peça, né? Um polímero, e você quer medir através do durômetro Shore. Aí você tem que colocar ele paralelo, né? Ele não pode ficar inclinado. Você vai ter um erro de medição. É bem simples, você mede manualmente. Então você pode ocorrer esse erro de posicionamento. Para você minimizar essa situação da influência do operador, existem alguns acessórios de posicionamento. Às vezes você não tem como colocar esses acessórios, né? Você pode utilizar uma furadeira para quê? Para você, como é a mola dentro do equipamento que faz, você pode tecer ele sem problema nenhum, ou utilizar esse sistema onde você fixa o durômetro nesse suporte e faz a medição, né? Então você diminui a influência do operador nesse tipo de medição. Outro ensaio que é o LIB de impacto, né? Então aqui é um equipamento, né, da Mitutoyo de medição de dureza por impacto. E ele trabalha de que forma, né? Então, através do coeficiente de velocidade de avanço e retorno multiplicado por μ, conforme a seleção de material. Então, você seleciona o material, se é aço, se é alumínio, né? Então, conforme esse coeficiente de retorno, né, ele consegue fazer a medição de dureza na escala LIB, né? Então, aqui você vê a aplicação dele invertido, né? Esse equipamento da Mitutoyo, o HH411, ele pode medir invertido, pode medir pela lateral, né? Então, às vezes você tem a ideia de que você tem que sempre medir ele nessa posição, né? Então, as principais considerações que você tem que fazer na hora que você for medir com um sistema LIB, né, um ensaio LIB, né, com equipamento um durômetro LIB. Primeiro é selecionar o martelo de impacto correto. Você vê que tem vários tipos de martelo para furos, né, para áreas externas, para pequenos vãos, né? Então, selecionar ele corretamente. Manter o equipamento calibrado. Isso aqui é um padrão, né, de durômetro LIB, né? Você vê que tem uma massa grande. Por quê, né? Você tem que consultar sempre as características técnicas do equipamento, né? E atenção no posicionamento do martelo. Também a mesma situação do Shore. Você tem que deixar ele sempre 90 graus, né? Tentar o máximo, né? O ideal é que ele fique 90 graus da peça que você vai medir e não inclinado, né? Então, normalmente você vai ter na especificação técnica de um durômetro LIB o peso mínimo e a espessura mínima do material a ser ensaiado, né? Porque como ele trabalha com massa, se você tiver pouca massa da peça, né, ou uma espessura muito pequena, ele não consegue ter uma medição confiável, porque ele volta, né? Então não tem massa, ele não consegue medir corretamente. Então ele é apropriado para peças de grande massa, né? Então, por exemplo, até chapas você pode medir, apesar dela ter, por exemplo, isso é uma aplicação bem comum desse tipo de equipamento. Você trabalha com chapas, né? A mesma chapa, né? Então ela acaba criando uma massa,
né? Então você consegue medir, apesar de ser uma folha fina aí, né, um laminado de certa forma fino, você consegue ter uma medição bem precisa, né? Então, para carcaças de máquinas, peças de grande porte, estampos, né? Então, são peças que você não consegue levar até um durômetro, né? Se não for através de cortar o material e levar num durômetro de bancada. E ela também tem uma conversão para as escalas, né? Tem dentro do equipamento você pode converter o resultado Liebig, Vickers, Brinell, Rockwell-C, B e Shore. Os durômetros Vickers, né? Então eu coloquei aqui os Vickers, Micro Vickers e também o Insight Knupp, né? Então esses são os tipos de equipamentos para medição de ensaio, né? Aliás, o ensaio Vickers, né? Então você vai ter os indentadores aqui e as objetivas para você visualizar o seu ensaio. Então, qual os cuidados que você tem que ter, né? Então, os equipamentos que usam carga de 1 kg, eles convencionaram o seguinte, são chamados de Vickers, e abaixo de 1 kg a força, micro Vickers, né? Então, sempre, na medição de dureza, você tem que sempre limpar a superfície de apoio, né? Quando você começa a trabalhar com equipamentos estacionários, né? Quando você vai no laboratório, no chão de fábrica, uma das influências grandes aí é a limpeza das faces, né? Ela tem que estar bem paralela. Sempre utilizar um padrão para verificar se o equipamento está correto. E a medição, o ensaio Vickers é através da medição do comprimento, da largura da pirâmide, né? Então, eu tenho um visor aqui, ele pode ser óptico, né? Ou uma objetiva, ou pode ser através de monitor. Então, você tem que ter a visualização, né, no visor muito clara e os ajustes da linha. Essas linhas não podem estar tortas, né? O equipamento deve estar bem instalado, né? Um suporte estável e nivelado. Você tem que nivelar ele, deixar ele bem numa posição nivelada e numa mesa bem estável, né? Então, os ensaios Vickers, né? Muitas vezes, assim, ó, o Osmar está me dizendo aqui que travou e eu vou voltar 2 slides, só um minuto. Qual o slide, Osmar? Vickers, ok. Eu estava aqui no livro, então eu vou voltar 2 slides. Me falaram que travou um pouco a apresentação, né? Então, o ensaio Lib é para peças de grande porte, né? E entrando aqui na linha Vickers, né? Então, eu estava falando dos durômetros Vickers, né? O ensaio Vickers, qual você utiliza o identador e mais lentes objetivas para fazer ampliação do dentador, né, da marca na peça, para que você faça a medição das diagonais, né? Então, para o ensaio Vickers, sempre selecionar a carga correta, né? Os equipamentos, né? Então, convencionou-se que os equipamentos que usam carga acima de 1 kg a força, né? 1000 quilos aí, são chamados de Vickers e abaixo de 1000 micro Vickers, né? Então, sempre que você utilizar um equipamento estacionário, limpa a superfície de apoio, tem que estar bem paralela, né? É importante. Faça uma verificação padrão, né? Ver como está o sistema, está trabalhando ok. E principalmente para a medição é importante você ter o ajuste das linhas de medição, né? Possa ser visto claramente, né? Não pode ter sujeira na lente aqui, né? Você está fazendo a observação das linhas que você vai colocar na marcação, né? O equipamento deve ser instalado no suporte estável e nivelado. Pessoal, tá ok aí? Vamos seguindo. Então, para os ensaios Vickers, né, então, e micro Vickers, como são cargas baixas, né, muitas vezes você tem que utilizar embutir o corpo de prova, né? Então, é necessário em algumas peças fazer esse corpo de prova, trabalhar esse corpo de prova, né? Então, você embute, coloca ele numa resina, corta, né, faz um polimento, né, tem que ter um bom embutimento, né, tem que ser bem feito esse embutimento,
né? E as faces têm que estar paralelas, né? Não pode, o embutimento não pode estar dessa forma aqui, senão você vai ter erro, né, na medição, né? Então a amostra tem que estar lisa, sem irregularidades, sem oxidação ou partículas estranhas, né? Qualquer camada de óleo tem que ser retirada, né? Então, às vezes, é necessário também um dispositivo, né, para eliminar a instabilidade. Então, aqui nós estamos mostrando alguns dispositivos para medição víqueres e microvíqueres, né? Alguns para colocar os corpos de prova, né? Aqui para colocar chapa, enfim, tem que estar muito estável, né? E também você tem que ter uma ampliação adequada para a medição, né? Então, eu já vi alguns casos, você fazer a indentação, mas você não tem a objetiva adequada para fazer a ampliação, você cria um problema de erro de medição, né, das linhas paralelas, né? Então, é sempre importante ter ampliação adequada ao tamanho da indentação que vai ser feita, né? Então, aqui é o dentador, né, piramidal quadrado, e é essa a imagem que nós gostaríamos de ter numa medição víqueres ou microvíqueres, né? Então, ela é calculada, né, o microvíquer é calculada com base no médio das duas diagonais, né? Então, você mede nesse sentido e nesse sentido. A média, você vai avaliar a escala Vickers, né? Você vai ter a escala Vickers, né? Quando a diferença entre essas duas linhas for maior que 5%, é melhor checar a medição. Você pode estar com um problema, né? Então, aqui a deformação da impressão, da pirâmide, tá vendo? Quando você tem uma impressão dessa forma, você está tendo, mesmo que seja no padrão, né? Se for no padrão, é pior ainda, né? Então, aqui embaixo eu escrevi aqui, ó, se for no padrão mais do que 5% do comprimento, você pode ter um problema no equipamento de teste, né? Então, pode ser o indentador, está com algum problema, enfim, não está paralelo ali, não está 90 graus. Então, quando você tem essa imagem na indentação, você tem que estar desconfiado que tem alguma coisa de errado, né? Então, um bom acabamento da superfície permite uma medição limpa das diagonais. Então, aqui nós temos uma imagem clara, né? Então, um bom polimento, né, acaba também ajudando para que você tenha uma imagem clara, né? Aqui é uma imagem opaca, né? Você vê, pode ser que tenha até um problema do indentador aqui, não sei ao certo, né? Mas assim, pode ser polimento, que você vê, aqui você não vê quase riscos, né? Que você consegue ver uma maior quantidade de risco na imagem, né? Então, provavelmente tenha sido a rugosidade, né? Tá alta aqui, né? O polimento não ficou muito bem feito, né? Então, no trabalho de acabamento, outra coisa importante, né? Quando você está polindo a peça, né? Você tem que tomar cuidado com o processo de aquecimento ou resfriamento do seu corpo de prova, né, para não alterar as características da peça que se quer medir, né? Então, você tem que tomar tanto cuidado para criar uma boa superfície, mas também você tem que tomar cuidado para não alterar as características do corpo de prova. Outra coisa importante no ensaio Vickers, micro-Vickers, Equinop, né, é a espessura, né? Então, a espessura da camada ou a espessura da peça que você está medindo, né? Então, a camada de dureza, né, você não consegue ver ela por cima, né? Então, você tem que tomar cuidado, né? Você tem que sempre considerar, quando você não conhece a camada de espessura desejada, né, você tem que tomar cuidado com a carga, né, que você está exercendo. Você tem que mudar, às vezes, a carga. Você tem que ter uma indentação perfeita, mas você não pode, às vezes, tem que mudar para que você não rompa a espessura, né, de dureza que você quer visualizar. Então, isso é muito importante. E o operador tem que checar o ângulo de indentação, né? Na hora que você está fazendo as medições, né? Você percebe que para você ter uma ampliação maior aqui fica muito mais fácil para você fazer a aproximação das linhas de medição, né? Quando você tem uma indentação menor, então tudo isso você tem que considerar na hora que você está medindo o ensaio, né? Fazendo o ensaio Vickers, micro-Vickers, né? Então aqui o erro de medição, tá vendo? Tem um sistema ótico, você pode ver no monitor, você pode também transferir a imagem, né, colocando uma câmera na visualização e trazer isso para o monitor, né? Mas tem que ficar bem claro, né, que
aqui nós estamos um exemplo, aqui então o cálculo, né? Então, se você tiver, no caso de 700 HV, né? E o comprimento da diagonal de indentação é de aproximadamente 28 microns, né? Se você tiver um erro na posicionamento, né, na medição aqui, né, na visualização, né, se eu tirar meu óculos lá e não conseguir visualizar corretamente e for mal interpretado em 1%, né, então mais ou menos 28, né, a dureza VIX mudará em 14 HV, né? Então o operador nesse caso desempenha um papel muito importante, né? Isso é quando está na mão do operador, né? Quando ele tem que fazer esse ajuste. Quando você tem um equipamento automático, né, que ele faz a detecção de borda, aí é outra história, né? No ensaio VIX e micro-VIX, você tem que também se atentar pela distância de indentação, né? A maioria das vezes, na medição VIX, micro-VIX, você faz uma série de medições, que às vezes você está fazendo uma camada, né? Então você faz mais de uma medição no mesmo corpo de prova, né? Então a distância entre os centros dos indentadores tem que ser 3 vezes o diâmetro, né? Então a diagonal, né? Você tem as duas diagonais. Então na profundidade ele tem que ser por 7, né? Dividir por 7, né? Tem que ser o ideal, seria 7, um sétimo do diâmetro da média, né, das duas diagonais, e a distância entre centros, na hora que você está fazendo a indentação, né, vamos imaginar que aqui é o corpo de prova, né, então na lateral teria que ser entre centros 3 vezes D, né, e da borda 2,5 D ou mais, né. E a espessura da camada, né, então ela tem que ser 1,5 D ou mais, né, então se for menos, você tem uma grande chance de romper a camada aí, ou a peça, né, dependendo da espessura da peça que você está medindo, né. Isso aí boas práticas, né, de medição. Isso aqui é para aço, liga de níquel, liga de titânio, cobre e liga de cobre, né. Claro, para outras materiais, né, que são, por exemplo, chumbo, vamos dizer assim, mais maleáveis, né, mais moles, vamos dizer assim, você tem que a distância difere também. No caso da distância entre centros, então 6 vezes D, né? Sempre o diagonal média, né? E 2 vezes meia, né? Por quê? Porque o material ele escoa, né? Então ele é mais mole, ele escoa. Então você tem que considerar também essa distância, né? E quando a distância recomendada não pode ser adotada, né? O que nós falamos até agora são distâncias recomendadas. Então quando você está medindo um corpo de prova, né? Então, e você quer saber essa camada, né? Muitas vezes você tem a camada de dureza, ela não é homogênea, né? Então você tem que ver até onde ela consegue chegar na especificação do produto, né? Então você tem que manter um distanciamento, né? Então, de cada medição. Então, o que é feito é um zigue-zague, né? Então você vai medir em zigue-zague ou na diagonal, né? Então você vai medir na diagonal, quando você está medindo a peça na face, né? Ou quando você está medindo por cima, que assim também você vai, né? Ensaio na diagonal, você vai ter que também dar uma distância, né? Então o ideal é que faça zigue-zague. Em alguns equipamentos automáticos ele já faz essa medição, você já seleciona, ele vai fazendo essa medição automaticamente, né? Já para garantir. Para o ensaio Knope, né, não existe uma máquina dedicada para teste Knope. Então, para microvíqueres e víqueres, você tem equipamentos dedicados. O ensaio Knope, ele é feito no equipamento víqueres, né? Então, você utiliza o indentador, você coloca o indentador no equipamento víqueres e microvíqueres, né? Ele é recomendado para materiais com alto grau de escoamento, né? Você vê que ele não é quadrado, ele é tipo uma faca, né? Então, justamente para esse tipo de material de alto escoamento. Eu vou colocar, agora nós vamos mostrar um vídeo de um equipamento automático, né, de medição, né, um equipamento Mitotoe automático. Aí você vai ter, deixa eu ver se eu consigo colocar o vídeo. Você vai ter ideia de um equipamento medindo a escala Vickers, né? Esse é totalmente automático, HM200, uma mesa automática, né? Então o operador não precisa se preocupar com o espaçamento na hora da medição. No magazine você pode colocar diferentes
sistemas ópticos, né, dependendo do tipo de dentação que você vai utilizar. Aí é o teste em si, né, fazendo a marcação. Ele tem um sistema eletromagnético de aplicação de força que reduz o erro, né, de alta precisão. Você vê que o Insight Vickers ele cria uma marca muito pequena, né, devido à necessidade do ensaio na peça, né. E isso é o que nós esperamos. Ó. Você já tem ali a indentação. Ele já faz tá vendo? Ele já faz a leitura automática, não fica na mão do operador a medição das diagonais. Aqui você também pode fazer todo o perfil automaticamente, né? A máquina já está fazendo o perfil. Vocês estão vendo aqui é um perfil, uma válvula, né? Isso é uma válvula de carro, diagonal da válvula de carro. Aqui embaixo vocês vão ver que tem passou já na diagonal, né? Tinha aqui embaixo a medição diagonal, fazendo uma série de medições em diagonais. Você pode criar o programa, o programa fica armazenado. Aqui embaixo estava falando, ó, tá vendo a medição em diagonal da indentação? Tá vendo? Aqui já está feito, né? Então aqui a medição em zigue-zague. E o relatório. Aqui a câmera, né? De medição através da objetivo. Aqui um acessório de fixação do corpo de prova. Esse é um equipamento 100% automático, né? 100% CNC. Seguindo agora, nós vamos falar do ensaio Rockwell, né? É um dos mais utilizados. Aqui são os tipos de equipamentos. Então nós temos através de alavanca, né? A medição da carga, né? Da carga inicial e da pré-carga e da carga. Equipamentos digitais e com software, né? Então esse é o HR600, 530 e a linha HR série 100, 200, 300 e 400 são fabricados aqui no Brasil e exportados para todo mundo, né? O ensaio Rockwell, né? O valor de dureza é mensurado subtraindo da profundidade de penetração alcançada pela carga de ensaio e a penetração obtida pela pré-carga. Então, como é feito o ensaio? Então, o indentador ele é exigido uma pré-carga, né, definida. Depois ele é feita uma segunda medição, né? Na verdade, ele já continua fazendo a medição da carga e a diferença de alturas da carga e da pré-carga é o resultado Rockwell, né? Então, nós temos duas escalas Rockwell, né? A Rockwell normal e Rockwell superficial. Então, a superficial é para trabalhar, basicamente, parecido um pouco assim, vamos fazer uma comparação aí meia grosseira do Vickers Micro Vickers, né? Que é para camadas. Então, algumas vezes você pode medir camadas com o Micro Vickers, com Rockwell superficial. E cada 1 micron de penetração equivale a 1 HR, né? E para a escala normal, Rockwell normal, 2 microns igual a 1 HR, né? Então, no gráfico, 70 microns, né? Então, para Rockwell normal, seria 100 menos 35, seria 65 Rockwell C, né? Dessa maneira que é feito o ensaio, né? Que é calculado o ensaio Rockwell, né? E nós temos aqui uma tabela, né, de cargas, penetradores e formas de aplicação, né? Então, a Rockwell normal, nessa linha aqui, então, Rockwell A, D e C, então, a pré-carga, né, a carga inicial de 10 kg forças, e depois, dependendo da escala, você tem as cargas
diferentes, né? E para o superficial, a carga inicial de 3 kg força e também as cargas diferenciadas, né? Então você tem também, dependendo do tipo de material, você pode utilizar diamante, né? A ponta de diamante de 120 graus ou a esfera, né? Então esses dois é bem parecida com um ensaio, né? Com esfera, o Brinell usa esfera também. E, você tem essas duas possibilidades na medição da escala Rockwell, né, de dureza Rockwell. Né? A escala de dureza Rockwell, aliás, como todas as escalas, você tem várias tabelas que você tem que seguir. Né? Então, uma primeira é a relação de espessura mínima. Né? Então, você tem as escalas, né, a dureza que você quer encontrar, você traçando aqui a diagonal, você vai saber dentro da espessura mínima e a carga que você vai necessário na escala que você precisa. Né? E aqui também o gráfico de força-tempo, né? Também dentro das medições você tem um tempo, né, de estabilização da pré-carga, da carga e da recuperação do material. Né? Então esse gráfico mostra, né, quando você for um material Rockwell B macios, né, a carga deve ser mantida durante 60 segundos. Para os mais duros, né, então você reduz. Né? Por quê? Porque o mais mole você vai deformar, a tendência dele é retornar. Então você cria um tempo maior na medição. Né? Isso aqui tudo, nós não vamos entrar em todo o treinamento sobre a carga, mas é importante que vocês saibam que é necessário tomar esses cuidados. Né? Então, vamos lá nas boas práticas de medição do ensaio Rockwell. Né? Então, sempre ficar atento ao Rockwell normal, superficial. Existem durômetros que eles medem só normal e durômetros que medem carga normal e superficial, eles têm todas as cargas, então você tem que selecionar, né? Então tem que estar sempre atento para a seleção de cargas corretas, né? Mesma situação, tem que limpar as superfícies, né? Que você está medindo, né? Também nivelar bem o equipamento é importante e fazer uma verificação, né? Com o padrão. Como o Rockwell é um equipamento bem utilizado dentro da indústria, né? É muito comum você ver um padrão dessa forma aqui, né? Então, o ideal é não manter dessa forma aqui, gente. Você tem que ter um maior espaçamento entre os ensaios, né? Quando você está fazendo a calibração aqui, vendo o equipamento, né? Então, normalmente o pessoal divide aqui, né? Como a massa é diferente em cada setor, é muito comum você ver se dividindo o setor do padrão dessa forma, né? Então, em cinco posições, né? Mas, na verdade, você tem que fazer a medição, por exemplo, se você for fazer uma verificação do durômetro correto, você medir nessa posição 1, depois na posição 2, 3, 4 e 5 e fazer a média, né? Então, isso é a recomendação, né? Mas não dessa forma aqui, pessoal. Dessa forma aqui tá comprometendo o resultado, né? Outra coisa importante, nós temos batentes lisos e temos batentes em V. Às vezes o operador ele tira esse batente daqui e dá uma topada aqui com o identador, faz uma marquinha, às vezes quebra, às vezes não quebra. E aí o que acontece? Fica uma marca dessa. Então você tem que vir com a pedrinha e tirar essa marca, né? Tirar a rebarba, porque se você colocar uma peça aqui dentro, em cima do batente aqui para medir, essa pequena marca ela já vai também influenciar na sua medição, né? Então isso é muito importante. Então tem que voltar aqui, né, o braço, descer aqui o batente para você tirar, né? Evitar você bater na ponta, né? Diamante também pode vir a quebrar, né? Na maioria, 100% das vezes, ele acaba quebrando, né? Então isso é muito importante também. Né? Na medição, né, de dureza Rockwell, às vezes você troca os batentes aqui, né, as cargas, tem muita movimentação, né? Então, o ideal, aconselhável, é descartar as duas primeiras medições. Quando você fizer a medição, mede uma vez, depois mede duas vezes, aí a terceira você considera, porque você está ajustando todo, né? Você subiu, desceu, né? Às vezes você estava medindo uma peça comprida, às vezes estava medindo uma peça menor, então sempre fazer duas medições primeiramente e a terceira você considerar, né? Também esse tipo de situação, né? Vamos frente à peça, né? Sujeira, uma peça, né? Você está vendo aqui, você está medindo uma peça com raio, o ideal é que você faça essa, né? Não tenha nada entre
o identador, a peça, e ela já vai direta no batente, né? Quando você tem essa situação, você tem que colocar aqui, né? Existem batentes próprios para esse tipo de aplicação, né? Eu coloquei aqui uma indicação, né? Temperatura. Já me perguntaram, oh, Valentim, qual a temperatura eu tenho que utilizar os durômetros, né? A temperatura ambiente, né? De 10 a 35 graus, você não vai ter problema, né? E quando você está com o equipamento no laboratório, né, 23 graus, mais ou menos 5 é o aceitável, não tem, né? Se você já trabalha num ambiente de 10 a 35, né, na condição controlada, você está acima do necessário. O tempo de ensaio Rockwell é relativamente curto, né? E ele é muito adotado em linhas de produção. Então, é comum você ver o ensaio Rockwell do lado das máquinas, né, de medição, para que você tornar, né, uma avaliação rápida. Você não precisa ir até o laboratório medir, né? Então, por isso que ele é muito popular entre o chão de fábrica, né? A medição Rockwell, né? Por último, e não menos importante, o ensaio Brinell, né, que consiste também um dentador esférico, né? Ele vai criar uma calota, né, com cargas de 10 kg a força, pré-carga, tipo igual o Rockwell, né? E cargas de 1 kg a força até 3.000 kg forças, né? Então, a área dessa calota, né, impressa na peça é que vai resultar na medição HB, né, na escala Brinell. Né? Então, aqui nós temos um monte de dados também que são necessários ser seguida. O diâmetro da esfera, né, de 1, 2, 2,5, 5 e 10. O material que você está medindo também é importante, aliás, o material da esfera é importante, aço e tungstênio, né? Então, aqui também, através da dureza que você vai utilizar, uma é mais adequada do que a outra, né? Tempo de ensaio também é a mesma coisa do Rockwell, né? De todos os outros, você, dependendo do material, você tem um tempo do ensaio, né? A carga, pré-carga, né? E também existem todas as tabelas orientativas, né? Quanto à carga, tempo e o diâmetro da esfera, né? Sempre importante verificar a esfera, né? Dentro do ensaio Brinell, é importante você ver se a esfera não está gerando um ovo, né? Se ela não está ficando um ovo, né? Então, muito importante você verificar de tempos em tempos como está essa esfera, né? Se ela não está se deformando ou não, né? Se você utilizar a esfera para uma dureza inadequada, ela pode começar a criar esse tipo de situação. Né? E o ensaio Brinell, você tem equipamentos, né, que você pode utilizar, o próprio equipamento Rockwell, né, utilizando um kit opcional de jogo de pesos, né, penetrador, padrão de dureza e lupa de medição, né? Como você tem que medir o diâmetro da calota, você utiliza um sistema assim. Então, para ensaios Brinell, né? Para utilizar, o sistema Rockwell para ensaio Brinell, você pode ter um opcional, dependendo do equipamento, comprar um opcional para escala Brinell. Ou utilizar equipamentos híbridos, que já tem a carga, né? Por exemplo, o H430, o HR530 e o HR600. E para ensaio Brinell, basicamente os cuidados que você deve ter para o ensaio Brinell são os mesmos do Rockwell, né? São os mesmos que aplica-se para o Brinell também, limpar a peça, né? Olhar o dentador, deixar o equipamento calibrado, né? Ver o paralelo, tudo isso é importante. Eu vou colocar um outro vídeo, esse é um equipamento da Mitutoyo, um lançamento, o HR600, ele é um Brinell, ele tem escala escala Brinell, ele é Rockwell, escala Brinell, mas ele é automático, ele é excelente para automação, né? Então esse é um lançamento da Mitutoyo, é muito rápido e para utilizar também no chão de fábrica. Nós temos ele no showroom. Se houver algum interesse, quiserem conhecer o equipamento, nós podemos recebê-los aqui na Mitutoyo. Podemos fazer uma web demonstração também à distância, não tem problema nenhum. Tá? Ele é uma das características importantes desse equipamento é que para peças de grande porte ele consegue, né, ser utilizado, né, até 100 kg, então bloco motor, peças, né, e os durômetros, vamos dizer, os tradicionais, né, que tem aquela
tem o fuso, né? O fuso pequeno, curto, então você acaba tendo esse tipo de dificuldade. Então, o HS600 é para esse tipo de aplicação, para peça, ele mede por cima, né? Então ele tem um sistema de aplicação de força por cima, uma exatidão excelente, pode medir com esfera, tá? E pode ser também automatizado, né? Então ele tem também mesa de coordenada automático, né? Então para automação, né? Quem está aí na indústria 4.0, né? Que faz uma medição constante na linha, ele é adequado para esse tipo de medição. Então também para virabrequim, eixo comando, enfim. Também ele tem, né, Brinell e Vickers, né? Ele tem as cargas, né? Suporta as cargas Brinell e Vickers. É um sistema com joystick e tudo na ponta do dedo, né? Então tem todas as cargas, você seleciona, bem simples e fácil de utilizar, né? Parte de estatística, teste, multipoint test, né? Então você quer medir mais de um ponto. E também temos a condição de colocar um software, né? Ao invés de você ter o equipamento dedicado, né? Com tela dedicada, como essa daqui, você pode ter também o software, né? São 3 modelos, 610A, 620A, o B, tipo com computador. Pessoal, nossa live está chegando ao fim. Nós temos algumas gravações, né? Então tivemos CEP, medição de rugosidade, GDT, MyStar e hoje com a medição de dureza, né? No próximo dia 5 nós vamos ter Smart Merge, né? Usando tecnologias de medição para se conectar à indústria 4.0, né? Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado, né? Tá aí meu contato, os nossos telefones. Nós ficamos aqui, o Nelson continua no chat aí respondendo as perguntas. E se perdeu alguma parte do nosso webinar, ele fica gravado para qualquer momento vocês utilizarem. Fiquem com Deus, nós agradecemos, espero ver vocês aqui numa outra oportunidade, ok? Um abraço e até mais.